Olá, estamos começando mais um Entenda Direito e desta vez vamos falar de um assunto que mexe com a estrutura familiar e com a criação dos filhos. Pensão. Já tratamos desse assunto aqui em outros programas, mas voltamos a falar com o advogado que está sempre muito parceiro desse quadro. Bem-vindo, né, doutor Daniel? Vamos então conversar um pouquinho sobre o direito de família. A pensão é um direito dos filhos, não é isso? Direito personalíssimo. Ninguém pode abrir mão do direito do menor, do adolescente, enquanto menor for. Quando uma mãe não entra na justiça, não pede pensão, fica às vezes com medo do marido, ela está negando para o filho um direito. É como se ela negasse para ele o alimento. Na realidade, tem muitas mães que comportam dessa maneira. E ela vem dar prejuízo aos seus filhos. Porque enquanto menor, ele não tem como requerer o seu direito a não ser através da sua mãe. E a partir do momento que a mãe é benevolente com o marido e não entra cobrando os direitos do seu filho, ela passa a dar um prejuízo ao filho que não tem como requerer via judicial os seus direitos perante o pai. Quer dizer, nós temos aí duas situações. Nós temos o problema dos alimentos, que muitos pais, ao saber da concepção do filho, terminam o relacionamento amoroso, muda de cidade, muda de emprego. Desaparece. E aí é um trabalho tremendo para o advogado que é contratado, no intuito de tentar localizar essa pessoa para que seja respeitado e seja buscado o direito do menor que é assistido e representado pela mãe. Então, o ideal é que a mãe não rompa drasticamente esses relacionamentos, consiga manter pelo menos uma conversa, nem que não for amigável, mas para saber onde está o pai. E a gente está falando aqui de pensão de pai para mãe. Tem o contrário também? Tem o contrário. De mãe que abandona o filho? Obviamente tem. O que tem que ser entendido, eu costumo dizer lá no escritório, que quer conhecer uma mulher, separe dela. E quer conhecer um homem, separe dele. O homem apaixonado ou a mulher apaixonada, muitas das vezes usa o filho como escudo nessa situação. O que ocorre muitas vezes é requerer acima daquilo que realmente o alimentante precisa e o alimentado pode pagar. Muitas mães, às vezes, elas estão numa situação financeira muito delicada, ou seja, estão passando por dificuldades, falam, não vou entrar na pensão não, porque eu vou gastar mais dinheiro do que eu já tenho aqui no meu orçamento. Então, o que a gente gostaria que o senhor esclarecesse é, não ter dinheiro não é desculpa para pedir pensão, né? Não, eu não vejo essa argumentação, até porque o país é um país democrático, com todas as suas dificuldades, disponibiliza para aqueles de pouco recurso os defensores públicos, que todos os estados têm. Quando não tem defensor público, existe a advocacia dativa, que é um convênio da Ordem dos Advogados do Brasil com o governo do estado, no caso em Minas Gerais, e que nomeia-se advogados inscritos nessa relação de advogados dativos e vai atender ao menos favorecido. E se não houver o advogado dativo, e se não houver o defensor público, no caso de alimentos e no caso de união ou reconhecimento ou dissolução de união estável, nós temos o Ministério Público, que é uma função, que é o curador do menor e do adolescente. Doutor Daniel, a mãe, no caso, a criança precisa estar registrada no nome do pai ou você precisa pedir o DNA primeiro para depois solicitar a pensão? Quando a criança ainda não está registrada no nome do pai, o ideal é que se entre com uma investigação de paternidade para que depois você proponha os alimentos. O Entenda Direito tem este objetivo: fazer que você perceba temas do seu dia a dia, lute e conquiste os seus direitos. E não esqueça, o direito da criança é obrigação do pai e da mãe, enquanto esse menor não tem voz ativa. É sua obrigação, pai, é sua obrigação, mãe, lutar pelo direito à pensão. A gente volta semana que vem. Obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço.